Pessoal, semana passada, sexta-feira, há uma semana, literalmente, eu abri aqui com vocês um projeto chamado Eu Posso Expor, que nada mais é que uma página no Instagram em que eu exponho algumas das denúncias que chegam até mim de servidores, enfim, população de modo geral, que sofre algum tipo de abuso de poder, de assédio moral, que teme algum tipo de retaliação, né, que sofre algum tipo de situação difícil no seu ambiente de trabalho e não tem para onde ir. E eu iniciei esse projeto como uma tentativa da gente, enfim, falar sobre isso, né, a gente trazer esse tema para a pauta, para, enfim, que a gente, enquanto sociedade, a gente consiga pensar juntos em soluções, tá, para tentar resolver esse problema que essa cultura coronelista, cafona e arcaica que existe aqui em Sete Lagoas. Tentar expor esses casos é uma forma da gente pressionar o poder público a agir de forma correta contra isso que tudo isso que está acontecendo, né? O que é agir contra isso? Não é retalhando mais os servidores, né? É o contrário, tá? Pensando em medidas para que esses servidores tenham segurança de expor seus casos de abuso de poder, assédio moral, tá? Então, nessa semana eu recebi 3. Gente, olha que loucura. Em uma semana eu recebi 3 casos, tá? 2 eu ainda não abri. Eu vi a mensagem lá, só que eu ainda não abri, porque eu bati o olho em um e falei, meu Deus, eu tenho que olhar com calma para eu trazer para vocês, tá? Então eu escolhi o primeiro que chegou até aqui, o primeiro que chegou para mim essa semana, que é o que está acontecendo na Guarda Municipal de Sete Lagoas, tá? Eu coloquei na página, tá aqui, tá, gente? Eu deixei aqui, ó, o Instagram Eu Posso Expor, tá? Em que eu deixei o relato que chegou até mim, é um relato enorme, tá? Ele tá dividido em 3 partes, tá? Parte 1, parte 2 e parte 3. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso vocês queiram ler o relato na íntegra. Basicamente, o que essa pessoa me conta é que está acontecendo diversos casos, né, de abuso de poder, assédio moral, enfim, retaliação na Guarda Municipal, né, aqui de Sete Lagoas, tá? E aconteceram 2 casos, tá, com 2 guardas municipais. E nesse relato a pessoa me fala sobre esses 2 casos. No primeiro caso, um agente identificou, tá, irregularidades e falta de planejamento na fiscalização dos comerciantes na época da pandemia. Então ele chegou a manifestar sobre isso, e aí a partir daí começaram, enfim, algumas retaliações, algumas perseguições em relação a esse guarda. Ele acabou sendo rebaixado, saindo do posto de guarda municipal e sendo encaminhado, né, para um setor chamado Olho Vivo, e ele começou a trabalhar como agente de vídeo monitoramento, e qualquer vínculo com a gerência da guarda foi cortada, tá? Devendo ele responder um civil contratado, tá? Que não tem nada a ver com a guarda municipal. Então, apesar dele ser guarda municipal, apesar dele ter sido aprovado em um concurso público, ele foi rebaixado nesse sentido, ele foi tirado do seu posto, colocado em outro posto para responder a um civil contratado, tá? Foi o termo que eles usaram aqui para me contar. Além disso, ele passou a sofrer um processo, né, por conta da folha de ponto, dizendo que ele teria fraudado a folha de ponto. Esse processo foi parar na corregedoria. Eu cheguei a colocar aqui, né, um pouco da argumentação do advogado dele, falando que a acusação é descabida, tá? Aqui, inicialmente, cumpre salientar que não existe lei que autorize o Guarda Civil Municipal a exercer a função de agente de vídeo monitoramento, tratando-se na espécie de desvio de função praticado pela administração municipal. O que o advogado está argumentando? Que, ao ser transferido, esse guarda municipal ser transferido para trabalhar com vídeo monitoramento, a administração pública estaria impondo um desvio de função para esse profissional. E aí o advogado continua: mesmo que se ultrapasse o desvio de função, a administração municipal não providenciou o treinamento peticionário para cumprir as funções como agente de monitoramento. Além dele ter sido transferido para esse setor, ele não foi treinado, tá, para isso. Enfim, todo o processo correu e acabou que a corregedoria não aceitou as argumentações, né, do advogado, e ele acabou sendo suspendido. Está agora, nesse momento, sem receber salário. Os colegas dele chegaram a fazer uma vaquinha,
para tentar, enfim, ajudar ele a manter as contas dele e da família, né, nesse final de ano. A descrição, os dados da vaquinha também estão na descrição da minha publicação. E um outro guarda, né, o outro caso que essa fonte me relatou, também estaria sofrendo um processo administrativo injusto. Sua condenação foi totalmente arbitrária. Ele foi enquadrado por abandono do posto de serviço, que dá apenas advertência. Mesmo assim, ele recebeu uma punição de 20 dias no salário, né? É como se ele tivesse sido acusado de furto e ter sido condenado por latrocínio. O que aconteceu é que na época, tá, ele fazia faculdade, a escala dele enquanto guarda era de 10 horas, tá? E esse guarda também foi passado para o pessoal de vídeo monitoramento, em que a escala, né, a hora deles era de 12 horas. Então ele acabou sendo responsabilizado por não cumprir as 12 horas, quando na verdade o horário dele seria 10. E aí essa fonte ainda me dá uma opinião política, tá, sobre o que acontece na corregedoria da guarda, e eu vou trazer essa opinião política aqui dele para vocês, porque como a gente sabe, né, servidores não têm direito a dar opinião política. Outro detalhe, a corregedoria da guarda está funcionando de forma irregular de acordo com a Lei Federal 13.022, Estatuto Geral das Guardas Municipais. As comissões, tanto processante como a recursal, não podem ter pessoas estranhas no quadro de carreira. Outro fato é que mesmo a lei não obrigando o corregedor a ser formado em direito, nem ter nível superior, o mínimo que se espera, né, e essa é a opinião política da pessoa que me enviou o relato, é que a coerência fosse determinante na escolha de tal personagem, pois o mesmo tem uma responsabilidade de defender o devido processo legal e não pode ficar à mercê de pedir parecer em todo o processo que assumir. Na Guarda Municipal de Sete Lagoas temos 5 formados em Direito, sendo uma já com carteira da OAB, inclusive já atua na corregedoria do próprio município há mais ou menos 2 anos. Há outros casos também, mas na Guarda Municipal impera 2 pesos, 2 medidas para os amigos do Comando Benevolência, para aqueles que buscam caminhar de acordo com a legislação vigente à corregedoria. Esse é o presente de Natal para esses profissionais que não compactuam com o errado e que não cumprem ordens ilegais do atual comando da Guarda Municipal. Ou seja, o que está sendo relatado aqui para a gente é que na Guarda Municipal, o alto comando da Guarda estaria coagindo os guardas a fazerem determinadas funções que não são obrigação desses guardas. E ao questionar isso, esses guardas acabam sendo punidos e retalhados com o aval da corregedoria. Vamos relatar o que está acontecendo, tá? Não vamos deixar essas coisas passarem de forma, não vamos naturalizar essas coisas, não. Vamos problematizar. Vamos problematizar esse tipo de coisa que acontece na administração pública de Sete Lagoas. Vamos problematizar o fato de que uma pessoa precisou vir até mim para falar sobre isso, gente. Vamos problematizar o fato de que o servidor, e na verdade já foram 5, 2 antes, 3 agora, tem 5 servidores que vieram até mim para falar o que está acontecendo. Isso não é normal. Eu sou uma cientista política que dou minha opinião sobre a política local no YouTube. Essas pessoas estão encontrando em mim segurança para desabafar e contar seus casos. Isso não é natural. Existe um problema muito sério na administração pública de Sete Lagoas. Essas pessoas precisam ter um ambiente correto para que elas possam, de forma segura, fazer as suas manifestações, fazer as suas reclamações, né? Então a gente não pode naturalizar isso. Eu tô aqui pra gente levantar essa discussão. É isso que eu tô propondo a fazer. E aí, prefeitura? E aí, povo e pova desse meu Brasil baronil? A gente precisa discutir isso. A gente não pode naturalizar, enfim, tratar isso como se fosse algo normal, tá? A gente precisa realmente pensar em mecanismos, tá, de trazer segurança para essas pessoas, para elas poderem participar da construção da administração pública, para essas pessoas poderem participar da política, para que essas pessoas que estão na ponta, que conhecem melhor do que eu, você e todo mundo aqui como funciona a administração pública, dá a possibilidade dessas pessoas contribuírem para a administração pública. As pessoas contribuem, não é obedecendo cegamente, pessoal. As pessoas contribuem colocando seus pontos de vista e suas experiências. As pessoas contribuem seguindo as leis, as regras do jogo, não desviando de função, obedecendo o que elas devem, o que elas estão sendo pagas para fazer, certo? É assim que as pessoas contribuem, não é obedecendo cegamente
um superior muitas vezes comissionado, contratado, que muitas vezes não tem estudo nem preparo para estar no cargo que está. Então a gente realmente precisa, não pode naturalizar isso, tá, pessoal? Me diz aí nos comentários o que você acha. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Um beijo para vocês. Tchau, boa sexta.